Hoje a gente vai falar sobre a crise que está envolvendo aí o banco Digimais, que é controlado pelo Bispo Edir Macedo. Por quê? Há um sinal aí de alerta que está envolvendo o Bispo Macedo e o Grupo Record, principalmente a emissora. Parece que a galera internamente está um pouco assustada. O sinal ali, digamos, amarelo, chegando para o vermelho, foi aceso. Por quê? Segundo alguns especialistas ouvidos pelo site Notícias da TV, a emissora pode sofrer alguns impactos econômicos e também, claro, de reputação, caso a instituição financeira seja liquidada pelo Banco Central. Apesar, claro, das preocupações, alguns advogados explicam que a Record talvez não responde automaticamente pelas dívidas do Digimais. Isso acontece porque as duas empresas são pessoas jurídicas diferentes, mesmo pertencendo ao mesmo grupo econômico. O maior risco nesse momento é a imagem do canal. Especialistas afirmam que o caso pode afetar a credibilidade da Record perante o mercado financeiro, anunciantes e, claro, investidores, dependendo dos desdobramentos das investigações. A Polícia Federal investiga o Banco Digimais por suspeita de fraudes contábeis. Entre as acusações estão a manipulação de balanços, a emissão de títulos sem lastro e a superavaliação de ativos para poder esconder aí a real situação financeira da instituição. Como assim? Segundo reportagem da revista Piauí, o Digimais acumula um patrimônio líquido negativo de cerca de 8,5 bilhões de reais e registra prejuízos há pelo menos 4 anos. O banco também é suspeito de ter negociado contratos de crédito consignados sem lastro, além também de inflar artificialmente o valor de diversos ativos, como títulos antigos, terrenos e carteiras de crédito. As investigações ainda apontam que a instituição trocou de empresa de auditoria em diferentes ocasiões para poder eliminar ressalvas sobre sua real situação financeira. Enquanto isso, Edir Macedo busca uma solução para o banco. Após uma tentativa de venda barrada pelo Banco Central, o Digimais assinou um acordo para ser comprado pelo BTG Pactual. Só que, no entanto, a operação ainda depende da liberação de recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Caso a negociação não seja concluída, a instituição poderá ser liquidada. Alguns juristas destacam que a Record só poderá ser responsabilizada se houver provas de que o canal participou ou se beneficiou das irregularidades investigadas. Até o momento não existe qualquer evidência de envolvimento da Record nas suspeitas ali de fraude e o canal não é alvo das investigações da Polícia Federal. Em nota, o Banco Digimais informou que está colaborando com as autoridades e reafirmou o seu compromisso com a transparência durante ali as apurações. Já a Igreja Universal afirmou que Edir Macedo não participa da gestão operacional, financeira ou contábil do banco e disse confiar na elucidação dos fatos pelas autoridades. A situação do Banco Digimais continua muito delicada e ganhou novos desdobramentos. O futuro da instituição agora depende de uma auditoria contratada pelo Fundo Garantidor de Crédito, que vai analisar as contas do banco para poder decidir se vai haver um empréstimo bilionário ali capaz de evitar o colapso da empresa. A auditoria está sendo realizada pela consultoria Kroll e deve levar pelo menos 2 meses para ser concluída. Somente após esse trabalho, o fundo garantidor vai decidir se Digimais vai receber o apoio financeiro necessário para poder continuar ali operando. A possível venda do Digimais para o BTG Pactual também mudou. O banco não desistiu da negociação, mas informou que a compra só vai acontecer se houver um processo competitivo organizado pelo FGC. E também, claro, se a auditoria comprovar que o negócio é viável. Sem essas condições, o acordo não deverá avançar. Caso assim o socorro financeiro do Fundo Garantidor não seja aprovado e a venda ao BTG Pactual não seja concluída, o controlador do banco poderá ter que cobrir o rombo milionário
com recursos próprios para poder evitar ali a falência da instituição. Um outro desdobramento importante foi a saída de alguns gestores de fundos ligados ao caso. Após as investigações da Polícia Federal apontarem suspeitas de superavaliação de ativos, a ID Corretora e a gestora Bless renunciaram à administração de diversos fundos relacionados ao Digimais. As empresas afirmaram que a decisão foi tomada para preservar suas reputações no mercado. Além disso, o BTG Pactual e a XP Investimentos suspenderam a distribuição primária de CDBs, do Digimais em suas plataformas. Com isso, os investidores encontram apenas títulos já negociados no mercado secundário, enquanto esse futuro do banco continua sendo definido pelas investigações e, claro, pelas decisões das autoridades. Mas é uma situação bem complicada essa questão aí do banco Digimais e também, claro, a Record. O Silvio Santos já passou por isso, não exatamente essa situação, mas a credibilidade e a reputação dele no SBT ficou ali em xeque por conta da polêmica do Banco Pan-Americano. Se realmente eles não conseguirem chegar ali num denominador comum, porque o medo realmente é que a Record seja ou sofra alguma penalização se caso a gente, e claro, as investigações apontem um suposto ali envolvimento do canal. E se caso descobrir, a emissora pode não falir. Vi muitas pessoas questionando isso, se a emissora, se o canal ali pode chegar a perder suas concessões, mas a reputação dela vai ficar bem ali, digamos assim, na questão comercial, a credibilidade vai ficar bem afetada, porque quando você perde credibilidade com o mercado, principalmente com a parte de mercado, de anunciantes, você infelizmente não consegue e encontra muita dificuldade para poder ali comercializar os intervalos, comercializar publicidade. Então eu vi muitas pessoas opinando sobre isso. Eu vou deixar aqui, eu tinha deixado na verdade das, aqui eu vou colocar aqui sobre a polêmica do Banco Digimais. Eu tinha deixado aqui no histórico, mas tem hora que a gente vai pesquisando e chegando novos desdobramentos, novas informações, e a gente às vezes se perde. Mas assim, o público e as pessoas, né, porque a voz do povo é a voz de Deus, a opinião meio que está dividida, porque muita gente fica com um pouco de apreensão, principalmente os investidores, como eu coloquei aqui, porque teve muita gente que aplicou certificado de depósito bancário no banco, então a galera está muito preocupada. O mercado já vinha meio que alertando ali sobre esses certificados aí de depósito, porque as taxas estavam muito altas ali, acima de 110% e 125%, e também há uma sensação de risco, porque internautas e analistas independentes passam meio que a classificar essas ofertas agressivas como uma furada, alertando para que os novos poupadores fiquem um pouco ali de longe. Como a instituição ela é controlada, mesmo que a Universal tenha dito que não, ela é controlada pelo Edir Macedo ali, as redes sociais acumulam, obviamente, uma crítica muito alta e ácida, apelidando o banco de banco ungido, ou fazendo alguns trocadilhos com esse pagamento de dízimos. O fato também de 85% dos empréstimos consignados do Digimais estarem vinculados a servidores do governo de São Paulo e também da prefeitura acabou gerando muita revolta popular, porque a Record tem essa pequena participação e muitas pessoas de partidos políticos lá dentro do grupo. Isso é uma coisa assim que é fato. Então a gente precisa ficar de olho nos próximos desdobramentos e, claro, ficar acompanhando, porque se a emissora sofrer algum tipo de penalidade, vai afetar completamente tudo. Por isso que há uma certa, digamos assim, apreensão. E essa questão de inflar o balanço que eu coloquei aqui, que é a superavaliação de ativos, muitas pessoas podem não entender. Isso é o coração da fraude que está sendo investigada pela Polícia Federal. É o ponto que mais gera indignação. Por quê? A PF revelou que o Digimais ele registrou no seu balanço ativos de 71 milhões de reais como se eles valessem 741 milhões.
os ativos de 71 milhões como se valessem 741 milhões, usando fundos como, por exemplo, o fundo Herman. Então, algumas pessoas até apelidaram isso de multiplicação dos pães contábil. Então, por exemplo, um terreno em Pernambuco avaliado pelo banco por 150 milhões, na verdade, ele estava valendo menos de 10 milhões. E havia também a precificação de títulos antigos, sem nenhum tipo de valor real da Vale, por exemplo, que custavam apenas 650 milhões, que eram papéis podres, que eram usados para poder engordar ali o balanço. Então, assim, de uma maneira fácil da galera entender, vou facilitar para você, que tem muitas pessoas que podem não compreender esse tipo de linguagem. Ele literalmente fingia ser mais rico do que realmente era. Então eles inflaram o balanço, inventando ali valores astronômicos para coisas ali que valiam quase nada. Então tinha um terreno fantasma, que é esse terreno de 150 milhões que valia 10. Tinha multiplicação de ativos, como eu falei, pegaram investimento de 71 milhões e registraram no papel como se valesse 741 milhões, colocaram no balanço títulos antigos da Vale, valendo 650 milhões, mas na verdade não valiam nada. Então, isso, segundo a Polícia Federal, eles estavam querendo enganar o Banco Central, para o governo achar que o banco estava seguro e não fechar as portas. E também com um balanço bonito, eles podiam continuar vendendo investimentos e prometendo juros muito altos para poder pegar o dinheiro das pessoas. Então isso é muito grave. E também tinha a questão da dívida que era empurrada. A ideia era tentar vender o banco logo ou deixar ele quebrar para poder o fundo garantidor pagar o pato. Então foi realmente aí, e é uma situação bem grave e que afeta toda a reputação do Grupo Record e também, claro, a emissora em si. Então a gente precisa ver que eles injetaram aí um valorzinho para poder dar uma levantada. O próprio Grupo Record injetou aí acho que 2 bilhões para o banco não falir, não acabar, assim, se dissolver, mas é um baita, digamos assim, é uma baita de uma situação. Porque como é que você faz e cria situações que não existem? Isso acontece muito na internet, no Instagram, principalmente, pessoas aí que ficam inflando para poder vender ali, às vezes, um comercial, ou às vezes para enganar os seguidores, divulgando algum tipo de plataforma. O cara vai lá, aumenta, infla números para poder deixar as pessoas com os olhos ali. Nossa, se eu fizer isso também eu vou conseguir. E aí enganava as pessoas, induzia as pessoas a acreditarem que aquilo ali era melhor, que aquilo ali era muito maior do que na verdade não era. Isso é muito errado. Principalmente sendo gerida por um cara que é evangélico. Mesmo que a Igreja Universal tenha falado que ele não tem nenhum tipo de participação. Mas ele não tinha ciência de que isso era inflado. Então precisamos ficar de olho aí. Mas está dada a informação de que o banco do Edir Macedo teve um baita de um rombo milionário e a Polícia Federal está, digamos assim, com os olhos bem abertos e vendo se a Record tem algum tipo de participação aí, porque se caso ela tiver, a situação vai ficar bem complicada lá na Barra Funda. Siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC, e também no X, Bastidores DM. Valeu!